Me chamaram para uma entrevista e agora? E aí, pessoal, tudo bem? Alguns vídeos atrás eu falei para vocês como preparar o currículo, né, e fazer um currículo, né, competidor para ser chamado aqui para uma entrevista no Canadá. Mas e agora? Você conseguiu a entrevista? Tá com data marcada para conhecer seu possível futuro empregador? O que você faz? Como se preparar para essa entrevista? Acompanhe aí que eu vou mostrar com detalhes e muita dica como é que você faz para se preparar para essa entrevista. Aqui no Canadá eles têm um padrão de entrevista bem definido, tá? Até hoje eu fiz 3 entrevistas aqui e todas as 3 foram muito parecidas. Nesse padrão, o que eles fazem? Eles vão te perguntar para você descrever diversas situações que você viveu na sua vida profissional e às vezes até na sua vida pessoal você pode contar a sua experiência. A dica que eu vou dar para vocês hoje é a regrinha STAR, do tipo estrela, né? É tipo uma analogia aí, que significa situação, tarefa, ação e resultado. O que isso significa? Onde eu imponho isso, tá? Durante a entrevista, a pessoa vai te fazer várias perguntas situacionais, tá? Vai te perguntar, por exemplo, conte uma situação em que você teve que lidar com um cliente nervoso, um cliente difícil, tá? Ou qualquer variação disso. E aí você vai usar a sua experiência, pode ser profissional ou pessoal, para explicar como que você lidou com essa situação, tá? Eu quero ressaltar algumas coisas importantes aqui pra você, tá? Primeiro, evite dizer nunca passei por essa situação, tá? Porque a pessoa não está preocupada com a sua real história de vida, tá? Ela está preocupada em como você vai lidar com uma situação caso ela apareça no seu ambiente de trabalho, quando você já estiver trabalhando para essa pessoa. Então, por favor, descreva uma situação, mesmo que tenha sido da sua vida pessoal, mesmo que você estivesse na loja com um cliente, você viu alguém raivoso lá lidando, você pode contar como aquela pessoa lidou e o que você achou da relação dela. Tá? Ainda não é a melhor situação, mas é melhor do que você dizer nunca vivi uma experiência dessa. A segunda coisa que eu quero dizer é mesmo que a situação que você viveu não tenha nada a ver com o trabalho que você vá exercer, não tem problema, tá? Mesmo que você esteja aplicando aqui para trabalhar no supermercado e a sua experiência seja como um médico ou, sei lá, um enfermeiro que estava atendendo um paciente e esse paciente era muito nervoso, tá? A ideia é, mesmo que na situação seja médico-paciente ou enfermeiro-paciente, você lidou com um cliente, né, ali naquela situação difícil e você acalmou os ânimos dele, tá? Então o importante é você dizer como você lidou com essa situação, como que você fez para que aquele cliente que chegou nervoso, enfurecido, pé da vida, como você lidou com ele e ele saiu dali mais calmo, tá bom? Enfim, voltando à regrinha, tá? O que você vai fazer? Você vai usar, primeiro você vai falar a situação em que você se encontrava. Onde você trabalhava, em que ano, qual era a situação em que você se encontrava naquele momento. Depois a tarefa. O que foi exigido de você naquele momento, o que você tinha que fazer. Qual era o problema que você tinha que enfrentar? O terceiro é a ação, né? O que você fez diante daquela situação que apareceu para você? Quais foram as ações que você tomou? O que você fez? E por último, o resultado, né? Como foi o outcome? Desculpa, às vezes eu esqueço as palavras em português. Mas qual foi o resultado daquela experiência que você viveu? O cliente saiu feliz? O cliente saiu triste? O cliente jogou tudo pro alto, foi embora puto do mesmo jeito que entrou? Enfim, o que se resolveu dessa situação toda, tá bom? Então, só como exemplo aqui, eu vou voltar naquela situação da peixaria que a gente viveu, que eu contei pra vocês lá naquele outro vídeo.
Então vamos supor que a pergunta é: conte uma situação em que você teve que lidar com um cliente nervoso, tá? Então eu vou dizer que a situação em que eu vivia era uma peixaria, em que é a peixaria Peixe Fresco, e que eu trabalhei do ano de 2014 a 2015, e eu era uma atendente naquela peixaria, tá? A tarefa que me foi dada, né, que apareceu para mim, foi que um dia um cliente muito nervoso apareceu e disse que o peixe que ele comprou estava estragado e que era inadmissível ele comprar um peixe estragado numa peixaria que se chama Peixe Fresco, né? Enfim, em seguida você vai dizer qual foi a ação que você tomou, né? Então eu posso dizer nesse caso que eu fui e conversei com o meu gerente e nós avaliamos juntos o peixe, e depois dessa avaliação nós constatamos que o peixe realmente estava estragado. Nós voltamos para o cliente, decidimos reembolsar o valor do peixe que ele pagou, e por último o resultado, né? E nesse caso você pode dizer que o cliente ficou satisfeito com a ação que você tomou, o reembolso era legal para ele, era suficiente, e que aí o cliente saiu feliz da loja, né? E continuou cliente daquela loja, voltou outras vezes para comprar peixe com você, tá? Essa é uma situação bem simples que eu criei aqui só para exemplificar, mas vocês podem usar para qualquer situação que vocês tenham vivido na sua, como eu disse, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, tá? Vocês podem complicar um pouco mais a situação também, dizer que mesmo depois que vocês deram um reembolso, o cliente ainda estava enfurecido, e aí quanto mais exemplos você der de como você soube lidar com aquele cliente, melhor para você, tá bom? Outros exemplos de pergunta que eu vivenciei foi: conte uma situação em que você ficou feliz com o trabalho que você fez. Conte uma situação em que você teve que realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Ou então, conte uma situação em que você discordou de um colega de trabalho e como que você resolveu para que vocês realizassem um trabalho juntos. Enfim, alguma coisa do tipo. Esses são só exemplos, mas é bem de acordo com o que eu ouvi nessas entrevistas. São sempre perguntas desse tipo, tá bom? E como as perguntas são genéricas, foi o que eu disse, não se refere a uma situação específica de você trabalhando numa loja de roupas ou de você trabalhando num mercado. Enfim, eles dificilmente vão fazer perguntas assim. Eles vão fazer perguntas genéricas e você pode adaptar qualquer experiência que você teve para responder aquela pergunta. Para finalizar o vídeo, eu vou dar mais algumas dicas, que mesmo que você não tenha uma longa experiência profissional, sabe? Você só teve um emprego antes, não tem problema você usar a mesma história para descrever diferentes situações, tá? O que os entrevistadores estão mais interessados é como que você soube lidar com aquela adversidade, ou como você, enfim, se superou no seu trabalho, enfim, isso que eles estão preocupados. Então, mesmo que você não tenha pouca experiência profissional, pode usar a mesma história para você contar como que você lidou com diferentes situações. Então, antes de você ir para a entrevista, o que eu sugiro é que você prepare algumas situações da sua vida, né? Algumas experiências profissionais em que você teve algum resultado positivo, que você se orgulha, enfim. Mas o que eu não quero que vocês façam é preparar um script pronto, uma historinha já pronta para você apresentar. Porque as perguntas vão variar de entrevistador para entrevistador, tá? Então, se você ficar com aquele script pronto na sua cabeça, você vai se enrolar na hora e vai ser ruim para você, tá? Então, treina você explicar uma determinada situação, explica a situação, mesmo que seja longa a explicação, explica o máximo que você puder. Se você quiser, pega uma câmera, fala com a câmera, ou fala com um amigo, um namorado ou namorada, enfim. Mas o importante é você treinar isso em inglês, o que é, né, o nosso desafio grande na sua situação é o inglês. Então você treina a falar bem isso em inglês. Se você tiver algumas palavras, principalmente técnicas que você não conhece, da situação que você está pensando, já pesquisa de antemão como é que você fala isso em inglês. Enfim, tem toda uma preparação ali e isso vocês vão tirar nota 10. E esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas.
Espero que vocês se deem super bem nas próximas entrevistas que vocês encarem. Se vocês tiverem mais alguma dica adicional sobre entrevista, deixe aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o que eu falei, deixe aqui nos comentários. Mas todo mundo, clica aí no joinha, deixa o joinha para Luísa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!